Olá, companheiros! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Procultura, podcast de cultura de massas e cultura de internet aqui da Causa Operária TV. Esse podcast ele trata de muitos temas, né? Eu em geral sempre falo que ele é um podcast de cultura de massas, cultura pop ou cultura de internet, mas para quem tá chegando agora saiba que aqui a gente também trata em geral de tecnologia, né? E tudo tem um quê político na maioria das vezes, né? No episódio de hoje a gente vai tratar aqui de um tema uma tristeza, um óbito que a cultura digital teve aí nesses últimos tempos, né? Mas antes vou passar para os meus avisos tradicionais do podcast, né? Pedir pro pessoal dar like no vídeo, né? Seja na transmissão ou seja no vídeo gravado, né? Ajuda bastante aqui a divulgar o canal e a fazer o vídeo subir no algoritmo. Vou pedir para se inscrever no canal, ajudar a gente a chegar aí aos 100 mil inscritos, receber aquela plaquinha, né? Aí a gente pode fazer um especial até com a plaquinha, a plaquinha de 100 mil inscritos, uhul! E também vou pedir pro pessoal que queira interagir com a gente, dar sugestão de tema, dizer que alguma coisa que odeia a gente ou que adora a gente, pode ir aí nos comentários do vídeo, preferencialmente, porque na transmissão vai ser difícil interagir diretamente com a gente, porque esse aqui é um podcast gravado, é bom avisar, né? Então, se você tem alguma sugestão, deixe no vídeo propriamente, aqui do Procultura, né? E compartilhe aí com os seus colegas, pessoas que você acha que vão se identificar com o conteúdo do Procultura. É um programa bem diferenciado aqui da grade, então a gente conta aí com a divulgação dos companheiros que gostam do programa e gostam da manutenção dele, né? Por último, eu pedi pro pessoal ser membro aqui da Causa Operária TV, com apenas R$8 ao mês. Dá pra ter acesso aos recursos secretos de chat, a área interna dos membros e alguns outros privilégios específicos dos membros da Causa Operária TV. Mas bem, sendo assim, né? Antes de tudo, eu gostaria de falar que hoje a gente está aqui com um convidado nem tão temporário, né? Que é o companheiro Mafra, está entre nós hoje. Inclusive, foi ele que sugeriu o tema desse episódio. Então, palmas pro Mafra. Bate palma aí, gente. Muito obrigado, muito obrigado. O Mafra está aqui entre nós hoje, né? Ele é um convidado nem tão temporário assim, né? Estamos contratando aqui para o time do Procultura e o Mafra está sendo incorporado ao nosso time de apresentadores. Então está hoje aqui, né, para falar de um tema que ele sugeriu, muito bem sugerido, que a gente estava aqui um pouco, não estava muito satisfeito com as nossas opções, e ele deu essa sugestão que, assim, para nós foi maravilhoso. A gente vai gostar muito de falar, né? E então seja muito bem-vindo, Mafra, nossa equipe aqui do Procultura. Muito obrigado, Kaká. É uma honra estar aqui. Certo. Acho que ele podia se apresentar, né? Pro pessoal que não conhece, tudo que. Nem pessoal que não conhece. Eu não sei se você já apareceu na sua TV aqui antes. Não. Um homem de poucas palavras. Mas a gente vai conseguir. A gente tá no caminho disso aqui. O Mafra fala com a gente diretamente de Alagoas. Nesse momento você não tá em Alagoas, né? Uhum. Tô na Paraíba, em João Pessoa. Mas a gente... o padrão seria ele fala diretamente de Alagoas, mas volta e meia aí a gente grava um episódio todo mundo junto, tal. A gente faz a gente vai conseguir. Mas bem, vamos lá, né? Agora sim, né? Eu gostaria de pedir aqui que o pessoal, né, preste as suas condolências com o nosso óbito, né? Nosso óbito da cultura digital, que morreu agora no final do mês de janeiro de 2021. Morreu o Adobe Flash Player, né? Muita gente tem muito boas memórias com o Adobe Flash Player, né? Essa ferramenta maravilhosa aí que, como a gente falou lá atrás no episódio sobre memes aqui do Procultura, foi aí um meio de dispersão de memes, de vídeos animados e cultura assim, digital em geral muito grande, né? Tem muita gente que trabalhou com Flash, né? E hoje a gente vai falar principalmente da ferramenta do Flash, que foi oficialmente descontinuada pela Adobe, né? E as suas implicações no meio dos joguinhos de Flash, né? Os jogos Flash, né? Muita gente conhece, né? São aqueles joguinhos de sites como Freevee, Clique Jogos e entre outros, né?
que eram jogos que rodavam utilizando o plugin de browser do Adobe Flash Shockwave, né? O Shockwave era um plugin aí do Flash que fazia esses jogos rodarem. Então, com a descontinuação do Flash, em detrimento aí do HTML5 para utilização de animações, né? Os navegadores agora acho que eles estão operando as animações principalmente em HTML5, se eu não me engano, em JavaScript, né? O Flash foi descontinuado aí também por questões de segurança, alegações da Adobe, né? De que ele não é a ferramenta mais segura do mundo, e não é mesmo, mas o problema que a gente vê aqui, né? É que o Flash ele foi aí um grande vetor de produção de conteúdo cultural aí dentro da internet, e não custava nada a Adobe tentar manter aí um plugin, nem que fosse um esquema legacy, né? Para poder rodar tudo que tinha antes, né? Então acabou que ela cortou o port, né? E aí acabou que tirou muitos jogos do ar, né? Muitas plataformas aí foram prejudicadas por esse corte aí, que é uma atitude preguiçosa da Adobe de fazer isso daí. Mostra assim que a coisa já não estava vingando muito para eles, era um trabalhinho a mais ali que eles poderiam se livrar no cálculo deles. E eles acabaram cortando o suporte da plataforma no Google Chrome e em outros navegadores. E acabou então esse destino triste aí. Então agora quem quiser acessar conteúdo em Flash tem que se utilizar aí de alguma plataforma independente, né? Que possibilita que esse Flash rode. Porque se você tenta rodar algum jogo propriamente de Flash no navegador, ele vai pedir atualização do Flash e essa atualização não existe, ela nunca vai vir. Porque essa atualização que ele pede é basicamente dizendo que esta edição do Flash ela está obsoleta, então você precisa atualizar e a atualização não existe porque finalmente o produto foi descontinuado. Então fica aqui as nossas condolências, né, pelo Flash, que foi uma plataforma da alegria de muita garotada aí que jogava joguinhos aí nos navegadores afora, na época que jogar jogos baixados não era uma coisa tão simples e tão badalada, né? Era uma coisa mais leve para computadores movidos a água, que o pessoal tinha antigamente, né? Que hoje é fácil, né? Você vai lá na Epic Games, eles têm lá um jogo que eles te dão de graça, você tem a internet rápida, baixa o jogo lá, ele pode ter 2 GB, 5 GB, né? E aí você joga na hora, né? Hoje eu fui fazer um negócio, encontrei o Daúde e a gente baixou lá na hora o jogo Amnésia Machine for Pigs, que ele pegou de graça na Epic Games, e jogamos ele na hora lá, que não estava nem instalado, o jogo pesa 5 GB, se baixou num instantinho, né? Mas antigamente não era assim, então se fazia aí o entretenimento através desses jogos em Flash, né? Então a gente vai falar de uma série de exemplos aqui de jogos que a gente jogou e se lembra, né? Que foram muito marcantes para nós, né? E também, como pelo menos nós 4 aqui compartilhamos de conhecer praticamente todos os jogos que a gente listou, assim, com alguma exceção aqui ou acolá, né? Mas no geral a lista foi bem compartilhada, assim. Todo mundo conhecia os jogos, bonitinho. Eu imagino que o pessoal que esteja vendo aí também tenha conhecido isso daí, né? Foi pelo menos para nós aqui, a gente teve uma época marcante com esses conteúdos, né? Que o Flash ele abrangeu além dos jogos, ele também foi aí uma plataforma para produção de animações, né? A Adobe tem o Adobe Flash, que agora mudou de nome, virou Adobe Animate, né? Porque acabou o Flash. E isso aí constituiu toda uma época de produção de conteúdo na internet, né? Que foi a época do Flash. No caso dos memes, né? A gente explica isso melhor no nosso episódio sobre os memes, né? Foi uma época toda de produção de conteúdo, né? Muito lastreada, por exemplo, no estúdio Newgrounds, que era uma plataforma onde você podia colocar o seu conteúdo independente. Mas aqui a gente vai falar de alguns exemplos, né? Queria ver aí se o nosso sugestor aí do tema, né? O Mafra não coloca aí o primeiro exemplo de jogo que a gente estava falando aqui, que a gente lembrou e falou, olha só, é aquele mesmo. De fato, Kaká, eu acho que é uma tristeza assim tremenda. O fim do Flash Player, acho que é um negócio que marcou muitas pessoas, mas
Se eu não me engano, o primeiro exemplo que a gente deu foi Fireboy and Water Girl. É o joguinho que dava pra jogar de dois, né? Um cara jogava no É. WSD, o outro cara jogava na setinha. É um jogo de plataforma. Todos os sites de jogos Flash tinham esse jogo, eu me lembro. E era muito louco. Eu não sei se o resto do pessoal jogou em dupla tal, esse jogo. Eu tenho certeza que jogou sozinho. Isso aí é de lei, tem que ter jogado. Quando você não tinha ninguém pra jogar, né? Mas também você Olha, não... antes mesmo da pandemia eu matei aula num laboratório jogando esse jogo com uma amiga minha, mas isso aí é... Isso é verdade. É um jogo muito bom, inclusive, pra jogar enquanto você tá na aula de informática, né? Que você tá ali, o professor fala assim, faz dupla aí com o fulano. E aí, enquanto o professor não olha, você vai lá, indiscutivelmente é esse jogo, o jogo de dupla que você vai jogar, mas... também não... Eu que fiz curso técnico de informática, nossa, eu matei muita aula. O maior inimigo do professor de informática eram os jogos de Flash Player. Então, o pessoal matava tudo, nossa, era muito... Esse jogo era classiqueira pra jogar junto, ou separado também ali na Depre, você jogava os dois lados, né, tanto no WSD quanto na setinha, dava uma dislexia aqui a colar, né. Quem já jogou sabe, é um joguinho com um personagem de fogo, um personagem de água e tal, e tem os pocinhos, né, e aí você tem que guiar os dois personagens em uma série de quebra-cabeças que são complementares, então não dá pra você fazer com um personagem só, os dois precisam fazer. Esse jogo tem tudo quanto é site, ele tá habilitado até hoje aí, se você entrar, por exemplo, no Frive, né, que era também site pra jogar jogos de Flash, você vai encontrar esse jogo aí, né, que é um exemplo clássico aí de jogo de Flash. Esse era o de dupla, tipo, o jogo de dupla de Flash, né? Tipo, não, dá pra jogar de dois, então vamos jogar. E ele tem o Fireboy Water Girl 1, 2, acho que tem até o 3, se eu não me engano. Não, então, e além disso, né, do Water... Eu esqueci o nome, perdão. Como é que era? Fireboy Water Girl. Exato. Moleque de fogo é a mina de água. O moleque de fogo é a menina de aguinha lá, que a gente pulava os obstáculos, inclusive virou muita inspiração para muito jogo. Eu particularmente, assim, vocês falaram, né, do negócio do Flash. Meu primeiro contato com o Flash nem foi com o jogo em si. Meu primeiro contato com o Flash foi com aqueles sites que existia muito no início da popularização aí da internet, que era um negócio, assim, muito engraçado. O pessoal botava Flash em tudo. Então, o que a gente vê brega hoje, né? Naqueles sites que tu passa um mousezinho, aparece um monte de purpurina em volta, essa coisa toda. Então. Era o negócio do Flash na época. Eu lembro que tinha uma porrada de site com Flash. E assim, inclusive eu tava pesquisando aqui, além dos jogos que a gente falou, Clique Jogos, tal, uma série de plataformas, né? Que teve jogos excluídos, teve um monte de site também que se perdeu no meio do caminho. Site, inclusive, razoavelmente famosos aí, antigastos, que estavam se mantendo com Flash. Que, bom, se muita gente aí, por exemplo, como eu, já passou muito problema com a seguinte mensagem: você precisa atualizar seu Flash Player para acessar o YouTube, isso aí não aparece mais hoje em dia, mas ao mesmo tempo, digamos assim, um conteúdo da internet se foi meio que para sempre, né? Não, tem isso também. É como eu falei no começo do programa, né? A atitude da Adobe, pelo menos ao nosso ver aqui, né? Talvez uma pessoa mais velha nem ligue pra isso daí, né? Porque, ou uma pessoa muito mais nova que a gente, olha e pensa assim, mas e daí, né? Porque não teve contato com esse conteúdo aqui. Mas assim, eu pelo menos, eu acho um descaso, sabe? Porque eu joguei muito isso tudo aqui, eu me lembro, tudo. Eu que sou uma pessoa, inclusive, que gosta muito de nostalgia, assim. Eu gosto de pegar um negócio que eu via há alguns anos, tal, e voltar lá, dar uma olhada, tal, eu acho bem, bem legal. Eu vejo todo esse conteúdo aqui que a gente juntou, e eu penso, nossa, isso é tudo uma coisa assim, que o pessoal criou, que foi entretenimento pra alguém, tudo. Mas os caras cagaram, eles foram lá e descontinuaram o plugin, assim, porque eles poderiam, como eu falei, não tem tanta dificuldade pra você lançar uma versão legacy do Flash, por exemplo, pra rodar todos esses plugins. Nem que fosse uma coisa meio insegura, mas a pessoa tivesse que aceitar um termo avisando, olha, o Flash não está tão seguro e tal, né? Que ainda seria um negócio nas coxas. Eu acho que eles tinham condição de manter o Flash mesmo que fosse uma coisa assim que não fosse lucrativa e assim por diante. Os caras tinham condição de manter assim
só para poder pelo menos manter viva a tradição do negócio. Muita coisa foi feita através do Flash, tal, muito jogo, muita página foi criada, né? Tipo, o site utilizava, como eu falei, o Flash foi, além de uma ferramenta para fazer jogos, ele foi uma ferramenta que o pessoal usava para fazer sites, né? E de certa forma, descontinuar desse jeito, quebrando os sites, por exemplo, é um pouco queimar esse registro, né, de uma época da internet, mesmo que não fosse uma época muito próxima, uma época assim super avançada da internet. É importante para fins de registro você lembrar como é que era, tal. Aqui a gente juntou assim uma infinidade de jogos, né? Tinham jogos aí que, por exemplo, eram super famosos, que nem um aqui que o Mafra jogou, que é o jogo mais difícil de todos, que era o jogo do quadradinho, que tinha que esquivar das bolas azuis. Nossa senhora, isso daí era muito bom, cara. Assim, eu nunca conseguia terminar de jogar, pra ser sincero, porque, bem, é o jogo mais difícil do mundo, né? Mas Esse era o nome, inclusive, jogo mais difícil do mundo, eu acho. Ele ficava sempre na primeira aba do Clique Jogos, um pouquinho mais pra baixo, assim, na direita. Era super divertido de jogar e passar raiva. Sempre tinha um cara do seu lado, falava, não, passa aí, eu vou conseguir. E não conseguia, que era um jogo realmente meio complicado mesmo. Mas era um tipo de jogo, por exemplo. Esse aí ficou, nossa, com um tempão e tal. Muita gente conhece, né? Até a identidade visual dos jogos, em geral, nessa época, tinha uma coisa meio marcante, porque você tinha alguns movimentos, assim, para a criação desses jogos. Por exemplo, a Newgrounds tinha o traço próprio dela, onde ela produzia vários jogos aqui, né? Um exemplo, pelo menos que eu me lembro mais, né? Eram os jogos que tinham aquele alienzinho amarelo, com a cabeça redonda e umas anteninhas, né? Que tinha uma arminha verde e tal. Que inclusive foi ser incorporado depois no Castle Crashers, que é um jogo que vende na Steam, e é um jogo muito bom, inclusive. Pra quem, eu não sei quem que já jogou Castle Crashers aí. Eu joguei várias vezes, ele umas 3 vezes. Eu joguei também. É muito bom, né? é ótimo. O nome desse jogo é Alien Hominid, eu acho que é assim que lê, cara. The Visitor, não sei, um desses dois. Não, The Visitor é o outro. O Hominid é o da Newgrounds, né? A Newgrounds é impressionante, ela tem toda uma linguagem visual, tá, uma aparência dos jogos dela, tudo, que é uma coisa impressionante. Isso que eu tô falando são os jogos que eram feitos pelo próprio estúdio Newgrounds, né? Porque tinham jogos que eram lançados através, por exemplo, do sistema da Newgrounds e tal, mas eu acho que eles eram de produção independente. Muitas vezes, assim, ele carregava com a telinha da Newgrounds e tal, mas não era, assim, necessariamente um jogo feito pela Newgrounds, se eu não me engano. Mas eram jogos de várias naturezas, assim, tinham jogos mais bestinhas, né, que não tinham história nenhuma, mas tinha alguns jogos mais complexos, tal. Tinha um que eu me lembro muito, que era o The Visitor, não era o The Visitor, era o... Tinha o The Visitor, que era onde um alienígena caía através de um asteroide na Terra, e ele ia se incorporando nas coisas de forma a tomar as características físicas de determinados animais. Então, tipo, ele vai no sapo, ele ganha pernas. Ele vai num passarinho, ele ganha asas e tal. E ele vai se incorporando, até que ele pega os seres humanos, tudo. E o jogo tem todo um quê meio de terror, assim. Mas no caso, eu tô falando de um outro jogo. Acho que, agora eu não lembro certinho o nome dele, mas eu acho que é alguma coisa como Foreign Visitor, alguma coisa assim, que é um personagem laranja, assim. Ele começa como um felpudinho laranja e ele vai se incorporando nas pessoas, tudo. E o jogo tinha aquele quê, assim, de apocalipse, ele tinha uma continuação, tudo, que mostrava que o alien, ele ia se incorporando nas pessoas, tudo, e ia ficando cada vez mais inteligente, até que ele vai se infiltrando, por exemplo, nos governos, tal. E o final do jogo mostra isso, assim, ó, as pessoas, um presidente de um país discursando, assim, e mostra um sinal de que ele foi possuído pelo alienígena e coisa do tipo. Mas era um tipo de jogo aí, né? Esses eram aqueles joguinhos mais desenhados, né? Esse no caso, era um tipo mais desenhado. E eu vou falar, viu? É muito melhor que muito jogo hoje, viu? A gente fez aqui uns episódios sobre a indústria de jogos atual,
E eu acho que tem muito jogo aqui, pelo menos, que, assim, tinha muito mais qualidade, tipo, de criatividade, assim, tanto de história quanto de jogabilidade, do que jogos que o pessoal lança hoje, que muitas vezes só uma fórmula mastigada da mesma coisa, assim, com um gráfico bonito, né? E é pesado, tem que baixar, tudo. Isso aqui não, rodava em qualquer computador e era uma coisa divertida, única, tal, tanto que a gente tá falando aqui porque marcou mesmo, né? Quem aí se prontifica a falar da era dos sticks, que eu particularmente acho que era o meu tipo favorito de jogo de flash. Isso era bom, cara. Cara, tinha um muito bom que era Escape the Prison. Acho que era esse o jogo, cara. Que é da Era Newgrounds com- também, se eu não me engano. É da Newgrounds, né? Eu não lembro agora, mas deve ser. Esse daí era sensacional, cara. Era com um bonequinho de stick que você tinha que escapar da prisão. No jogo você ia escolhendo mesmo. E sempre Tem tinha um uns jeito de escapar da fins prisão. dramáticos, né, pra personagem. Exato, cara. Era muito bom. Muito bom mesmo isso daí. Se você fizesse a escolha errada, você acabava caindo do prédio, ou um cara dava um tiro em você. Esse aí gerou várias continuações, inclusive. Não tem só o Escape the Prison. Tinha alguns outros que era antes, assim, o cara pretendia fazer alguma coisa, mas já não estava preso. Inclusive eu conheci esse jogo aí, na verdade, por propaganda de celular. Parece que estão lançando umas versões novas dele até. Até uma coisa que estavam comentando, né? A gente colocando esse negócio do Flash, estava pensando, que é o seguinte, assim. Por exemplo, eu particularmente, nem eu tem aquele ponto assim que acho que seria importante tudo manter o Flash, até como uma forma aí de manter todo esse conteúdo ativo, tudo que foi feito, que é uma porrada de coisa. Mas como também eu acho muito interessante um negócio que era o seguinte, o Flash, ao contrário de outros ali que a gente viu de plataformas aí de criação de jogos e tudo mais, era um dos mais, assim, digamos assim, acessíveis para muita gente conseguir fazer. Tudo bem que, obviamente, aí tinha empresas e tudo mais que criavam os jogos em Flash com um nível muito mais profissional e tudo, mas se a gente vê a quantidade gigantesca de jogo em Flash que foi lançado, dava para ver que era um negócio muito mais fácil de proliferar e para o pessoal ir conseguindo fazer e tudo, do que os jogos, digamos assim, mais modernosos, né? Até o Kaká falou que os jogos de Flash tinham muita coisa aí interessante e tudo mais, às vezes mais interessante e inovador que os jogos atuais. Eu acho que isso muito se deve por causa disso. Tinha mais possibilidade do pessoal conseguir acessar e fazer, né? Flash meio que não foi atualizado pela Adobe assim para valer, né? Tipo, tendo uma continuação no desenvolvimento da plataforma, uma incorporação de novas linguagens e tudo. O negócio foi abandonado e jogado para fora, né? Mas só para ver o fato assim de quando o Flash foi anunciado a morte dele, né? A repercussão se tornado muito grande nas redes sociais, tudo mostra que o negócio era muito popular, né? Mesmo que Quando algo foi parado. descontinuado, teve até thread no Twitter, pá, né? Do pessoal falando, que nem a gente fez aqui agora, né? Esse meme do Press F to Pay Respects, né? Que o pessoal pedia pra jogar um Fzinho no Twitter, né? Inclusive, joga um Fzinho aí no chat. Você que gostava do Flash e sente a dor da perda dessa plataforma, pode jogar um Fzinho no chat aí pra gente saber aí quem que curtia isso daqui, que era um esquema muito legal. Você falou uma coisa interessante sobre o negócio, que é a acessibilidade dele, né? Porque tinham jogos, como você falou, mais bem feitos, né? No ramo de Stickman, por exemplo, a gente falou tanto desse do Escape the Prison, né? Que era da Newgrounds, era um jogo muito bem animado, era animado à mão. E tinha, por exemplo, o Fancy Pants Adventures também, que era um jogo muito com animação bonita, né? Aquela animação da época do Flash, que é bem cartunesca, assim, só que ela tem movimento mesmo. Mas tinham jogos mais simples, né? Que você via que eles não eram tão trabalhados, tal, e se não foram feitos por uma pessoa só, foram feitos por um conjunto menor, tal, de gente, ou seja, era uma coisa mais acessível. Um que eu me lembro bastante que era de Stickman era o Casualty, que era um jogo onde você tinha um cenário, né? Eu tô olhando para um print aqui. Você tinha um cenário, assim, uma casa, uma construção, alguma coisa assim, e o seu objetivo era matar todos os sticks sem que nenhum percebesse que alguém morreu, né? Então você tinha que matar todos eles, assim, meio em silêncio. Aí tinha lá todos, tinha os esquemas para matar,
de forma a você não chamar atenção. As animações eram duras, as coisas eram feias, né? Era tudo aqueles desenhos meio tosco, assim, aquelas coisas... Parece que o jogo foi feito no Paint e tal, mas ele era um jogo arrumadinho, né? Não vou falar que ele era feio, porque eu tenho um carinho, mas o jogo, ele era assim, ele era muito simples, né? Dá pra ver que foi feito por uma pessoa, assim, com relativa simplicidade, e a ideia era interessante, era um jogo bem divertido de jogar, às vezes até meio difícil, mas era bem acessível, assim, nesse sentido, tanto de quem fez, né, tanto pra quem foi jogar, porque rodava, assim, o computador tivesse uma bolacha de água e sal no lugar da placa de vídeo, ele rodava. Não tinha... Se o computador da Xuxa tivesse conexão com a internet, rodava. Já. Então, esse aí não tinha BO. O que eu falei, a placa de vídeo bolacha de água e sal rodava tranquilo. Mas era realmente, eu acho que era um meio muito mais acessível tanto de fazer quanto de jogar, né? Isso também que dava uma margem para popularidade muito grande dele. É bom, comentando agora um que é parecido, né? Que é quase como se fosse um Stickman, só que é um pouquinho mais trabalhado, né? Que ele é de uma empresa um pouquinho maior, né? Que então é um Stickman em si, mas é meio que um formato, enfim. É a franquia do Papa Louie, né? Pra quem conhece, é aquele jogo... Normalmente ele não tem esse nome, ele tem, o nome varia de acordo com o tipo do jogo. É aquele jogo de cozinha. O mais famoso é o Papa Pizzaria, né? Que você vai basicamente fazer pizza, né? Ele varia, né? De sushi, torta, lanche, donut, macarrão, sei lá, tem muita coisa, assim, tem muita oportunidade de ser empreendedor nesse ramo alimentício, né? Que você tinha lá os clientes chegando na lojinha, tal, você tinha como customizar a loja, né? E preparar os pedidos dependendo da pessoa, né? E aí você tinha lá o tempo de cozimento, enfim, dependendo de cada coisa, cada variação desse jogo, né? Esse jogo ele teve até uma variação para você que gostava de uma coisa mais medieval, tudo, né? Que é uma versão como é que fala? De ferreiro, né? Que você fazia arma, espada, tudo era bem legal. Mas essa empresa ela também faz uma outra variação assim para exprimir mais um pouquinho o pano da manga, né? Que é a versão como é que fala? Um joguinho de plataforma, né? Que você joga com o Papa Louie, né? Eu joguei muito isso daí, muito mesmo. Esse é eu famosíssimo. Eu adorava esse jogo do fundo da minha alma. Eu fiquei inclusive com vontade de jogar depois que você me relembrou. Né? Que esse jogo ele era difícil, mas por aí, ele não era tão simples de jogar. Ele começava fácil, mas ele ia ficando difícil. Que era o Papa Louie When Pizzas Attack, né? Você jogava com o próprio Papa Louie, o pizzaiolo, bigodudo, assim, com as pizzas. Aí você tinha que passar por um cenário e tinha os inimigos que eram os ingredientes, uma cebola, uma pizza que cuspia mussarela e tal. Tinha lá tomate. E era um joguinho de plataforma assim que nem Mario, né? Nossa, mas era muito divertido, meu Deus do céu. Eu acho, inclusive, que esse jogo veio antes do Papa's Pizzaria. Eu acho que o de plataforma é o inicial. E eu acho que daí que eles fizeram os de pizza. Posso estar errado, não sei. Mas é que eu tenho a impressão que o de plataforma veio antes. Porque ele é um jogo muito grande. Ele é completo e ele é muito grande. Ele tinha muitos cenários, sabe? Eu nunca nem cheguei a zerar esse jogo. Fico até curioso de jogar de novo. Eu acabei de abrir aqui para nossa tristeza o site aqui para consultar, né, as várias variações desse jogo, né, de várias cozinhas diferentes. Eu até tentei até abrir o que eu mais gostava de jogar, só que é um jogo que só rodava no Flash. Ele não apresenta outra variação, assim, tipo... Você clica e ele aparece que você precisa necessariamente do Flash e tal. Eles até fizeram um post... Indignadix, que o Flash acabou tal, que acabou com o jogo, assim, não tem mais, você não vai conseguir mais jogar hoje. É mais uma perda. Não, isso aqui... Esse episódio tá sendo muito triste, gente. Muito triste. Eu espero, assim, muito que eu consiga abrir esse jogo de novo, porque eu vou procurar jogar ele depois. Porque, nossa, eu quero matar a saudade depois de ver de novo e tal. Eu lembro que você pega o salzinho, você pega a moedinha, você tem que pegar as pizzas pelo mapa, né?
e levar de volta, eu acho, ou chegar numa saída do mapa. Aí você tem os coraçõezinhos, as pizzas e a sal, né? Eu não lembro pra que era o sal agora, mas as moedinhas você comprava uns melhoramentos. Você tinha uns personagens que você tinha que soltar no mapa. Puta, era um jogo muito legal, muito legal, assim. Eu vou dar uma olhada depois pra ver se tem disponível pra jogar, que eu queria pelo menos matar a saudade, relembrar, porque faz uns aninhos já. Eu tinha até esquecido desse. E eu joguei muito isso daí. Fica assim, fico sentido até que o Flash foi embora pra... Nesse caso aqui também, você fica sentido, você olha e fala, puta, uma parte de uma coisa que eu peguei, né? Eu cheguei a ter contato, tudo, eu acho. E aí os caras foram lá e por um problema, um caprichinho assim, vamos economizar um serviço aqui e tal, pra manter, porque a Adobe, vamos combinar, é uma empresa gigante, né? A Adobe não fazia só o Flash, faz Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere, faz tudo isso, tem os clouds dela lá. Custava manter um portzinho pro Flash, o pessoal ia usar, né? Ou montar um esquema de legacy pra você poder rodar os jogos e tal. Porque eu vi, teve gente por fora da Adobe que teve essa iniciativa de montar montar uma plataforma que rodasse uma série de jogos do Flash. Mas não é a mesma coisa, tal. Tinha jogos específicos, assim, às vezes tem um site que tem um jogo que você quer jogar, mas você não vai conseguir porque o plugin está desatualizado. Um exemplo agora que eu queria dar, né? Já indo para uma empresa, acho que mais desenvolvida também, de um jogo específico, né? Que pelo menos para mim e para várias outras pessoas marcou muito, é o jogo Transformice, né? Que é o jogo que você joga como ratinhos, né? Um rato. E você tem que pegar o queijo e voltar pra toca, assim. Ele é bem simples, né? Mas varia. Que ele é um jogo bem legal nesse sentido da comunidade, né? Que você pode criar mapas diferentes, tal. Você tem uma pessoa nessa partida, né? Que você tem que pegar o queijo e voltar pra toca, que é o xamã, né? Que ele pode ajudar os outros ratos a pegar o queijo, ou sei lá, matar todo mundo, se ele quiser. E agora eu abri aqui para consultar, e esse jogo agora ele não funciona mais na internet, porque antes ele era só de navegador, até ele lançar também para Steam, né? Só que agora se você abre ele assim, você só vê ele dá um trailer assim pro jogo e fala para você ir para Steam, porque você não vai conseguir jogar ele no navegador. É um jogo também super simples, que não tem nada de muito pesado, que roda em qualquer coisa, mas enfim. Esses jogos, uma coisa que eu tava vendo, achei um meme aqui, né? Eu tava olhando na internet, eu dei no Google Papalui Platform, desci muito, aí eu achei um meme dos caras tirando um sarro, comparando os jogos do Papalui com o COD, né? Que ele diz assim, ele fala assim, né, que o gameplay do COD, ele é clichê, né? Enquanto o Papalui é uma coisa única. Que o COD tem discussões sobre se ele é um jogo bom ou não. Que é muito melhor. Não, mas, pô, eu vou falar bem sério. Eu joguei já o COD 2 e o COD MW1, né? São jogos bons, mas eu fui mais marcado pelo Papalu e o N-Pizzas Attack, porque esse jogo era... Ele era um jogo mais único, né? Eu acho que o fato do Flash ser uma plataforma que impunha certas limitações, assim... Tanto de peso, né? Porque os jogos, eles tinham muitos elementos, eles começavam a ficar pesados, né? Porque tinha muita coisa rodando. Isso era um problema maior do Flash, né? Essas limitações, assim, de gráfico e peso, né? Faziam com que as pessoas, para criar um jogo do Flash, elas tinham ideias boas, né? Tinham, claro, como tudo, tinha um monte de jogo muito parecido um com o outro, em geral. Porque também o pessoal olha, assim, uma ideia de um cara e vai lá e copia, tá? Mas tinham muitos jogos, né, que em geral os jogos que se copiava deles, que eram jogos que tinham aí uma originalidade. Eu acho que uma parte disso era tipo, vinha do fato que os caras precisavam de criar aí um jogo com um recurso limitado que o Flash oferecia, então saiu um jogo interessante e tal. Né? E o pessoal lembra até hoje essa série que o Daud falou do Papalui, não só ela tem 1 trilhão de jogos aí, mas muitos mesmo,
Tem, assim, tanto do de montar comidas, tem várias. Tem pizza, hambúrguer, donuts, sushi, tudo. E desse de plataforma também, depois eles vieram a fazer os de donuts, Caceta 4 e tal, que esse aí já é um pouco matado, né? O de pizza é o melhor. Eu nem cheguei a encostar nos outros, mas tenho certeza que o de pizza é o melhor de todos, porque ele era o mais clássico, né? E eu lembro que os de montar, eu lembro que tinha tanto de pizza e o de hambúrguer eram mais originais, e os outros já tinha aquele ar de, pô, já tá torcendo demais o pano, já vai arrebentar esse pano aí desse jogo, de tanto que vocês estão torcendo pra tirar conteúdo dele. Mas era uma série muito boa mesmo. E eu acho que o Flash, ele contribuía pra criatividade do pessoal. E pra ver como era um negócio simples, ano passado mesmo, principalmente na época que a gente tava no início lá quando fazia curso técnico e tal, no Instituto Federal, eu e um grupo de amigos, a gente resolveu ir atrás, assim, de fazer uns joguinhos, coisa do tipo, né? E o Flash, tipo, tem uma série de criptografias, aquela coisa toda, tem uma série de códigos que você tem que aprender. Mas é uma plataforma em grande medida simples, assim, pra você fazer. Inclusive, a gente tirou alguns joguinhos na época e tal. E é um negócio que a gente percebe que, assim, se conseguisse manter hoje em dia, desenvolver, inclusive, ele para se tornar um negócio mais fácil, para inclusive editar por celular e tal, ia facilitar a criação de muito jogo hoje em dia. Isso porque, assim, o Flash, ele acabou virou brega a utilização do Flash para sites, como a gente falou lá no início, né? Ficou uma tecnologia ultrapassada para aquele tipo de coisa. Mas o Flash tinha muita possibilidade de servir para aplicativos, outros jogos, etc. E, no final das contas, por ser uma plataforma, digamos assim, semi-aberta para você fazer o que bem entender com aquela plataforma e tudo mais, eu acho que poderia basicamente assim ser evoluído e servir para a continuação de criação de conteúdo, né? Que é o que basicamente é. Ainda mais hoje em dia, onde todo o conteúdo em grande medida está sendo monopolizado por cada vez menos plataformas, né? O Flash, um mérito que tinha que dar para ele é o seguinte, ele era muito flexível. Porque assim, o tanto de tipo de jogo que dá a fazer com isso daqui não é brincadeira. Né? Sim, eu falei aqui de vários jogos que tem assim jogabilidade totalmente diferentes um do outro. Né? Aqui a gente listou, por exemplo, The House 2, que é um jogo de terror com salas, né? Então você interage com as coisas numa sala e passa para a próxima. Então, é um jogo teoricamente em primeira pessoa. A gente falou do The Visitor, que era um jogo daqueles de point and click, né? Você clica nas coisas para gerar interações, tal, mas ele não é um jogo em primeira pessoa, é um jogo em terceira pessoa, onde as coisas acontecem e tal. A gente falou aqui do Papalui de montar, né? Que também é um jogo com outra pegada, né? É um outro estilo de jogo. E é tudo feito através da mesma plataforma. Aqui tem, por exemplo, o Sonic Final Fantasy, que é um jogo que, à primeira vista, o pessoal não deve lembrar, porque é um nome meio absurdo, mas aí era um jogo com Sonics muito torados, assim, que soltavam um Kamehameha, davam porrada um no outro. Tinha uns poderes, tal, de uma esmeralda lá, e você virava um Super Sonic. Esse jogo era muito legal. Muito bom, muito bom. Inclusive, me fez lembrar um que eu jogava muito, esse era um pouquinho mais fidedigno ao que já existe, que era um de kart. Tinha uma série de jogos de kart, inclusive, e tinha um que era do Dragon Ball Z, que eu lembro que também era um jogo muito bom. Esse do Sonic era uma mistureba criativa que algum sujeito fez, né? Já o do Dragon Ball tu podia meter Kamehameha nos carinha. Era um jogo assim muito divertido também que tinha pra Flash na época. Uhum. Tem, por exemplo, de Stick, que a gente não falou, tem o Sift Heads, que era um jogo de mafioso, que era ao mesmo tempo um jogo também de cenário em primeira pessoa, mas também era um jogo de FPS em Flash, que é também uma coisa meio visionária, assim. Tinha o jogo mais difícil do mundo, que era um jogo geométrico simples também, feito em Flash. Tinham recriações do Sonic e do Sonic CD e do Super Mario World em Flash. Eram recriações, assim, iguaizinhas aos jogos, assim, até
Era impressionante, inclusive esses jogos aí, eles ainda estão disponíveis, assim, para ports do Flash, assim, que teve o pessoal que fez os ports independentes, dá para utilizar. E quem quiser dar uma olhada vai lá ver, assim. Eu lembro, eu jogava muito esses jogos, até porque eu não tinha como jogar, assim, propriamente um jogo, por exemplo, do Mario ou do Sonic, não tinha nenhum console velho, mas esses eram recriações, assim, perfeitas dos jogos. E você tinha como jogar, assim, na maior, tranquilo e tal. Também, aí são jogos 2D antigos, um estilo antigo de jogo. Tinha o Swords and Sandals, que era um jogo estilo... É um jogo de turnos, né? Eu não sei agora se esse tipo de jogo ainda existe propriamente. Jogo de turno não tem. Mas é um tipo de luta de turno, assim, só que não chega a ser tipo jogo de carta, né? Um personagem mesmo, com habilidades e tal, só que era luta de turnos. Sim, é os típicos RPG japoneses. Todos eles, em grande medida, são de luta de turnos ainda. A pessoa ainda faz, né? Tipo, Final Faz. Fantasy normal é assim, né? O Dragon Quest é assim também. Por exemplo, o Swords and Sandals teve um spin-off que era o Crusaders, né? Swords and Sandals Crusaders, que era um jogo também de luta de turnos, só que era luta de exército em turnos, que era muito legal. Esse é outro, inclusive, que eu queria terminar o podcast aqui e ir lá jogar, porque eu fiquei com saudade. Eu vi a foto e falei, nossa, tem isso daí mesmo, é verdade. Que eu lembro que eu jogava muito isso daqui. E também feito em Flash, ou seja, existe aí a recriação do Metal Slug, tinha o Skull Kid e tal, o Whack Your Boss, que era um jogo todo desenhado. O Flash, ele permitia para o pessoal criar jogos com múltiplas aparências diferentes, assim, dentro do universo 2D, que iam do desenhado ao montado, até o jogo que vinha com a câmera de cima, o jogo que tem a câmera de lado, né? O jogo em primeira pessoa, o jogo em terceira pessoa de cenário. Você tinha, assim, N formas de fazer jogo, né? Então, a ferramenta é muito versátil. Tinha um de tanques, tinha inclusive uma física muito legal. Esse é outro que eu queria fechar o podcast aqui e jogar lá. Fiquei com saudade. Ele lembrava o Worms Reloaded, né? Só que é uma versão de tanques. Em suma, era muita coisa. Era uma ferramenta versátil demais. Fora os jogos... acho que tinha alguns jogos online que utilizavam Flash, né? Mas assim, eram inúmeras opções de estilos assim para arte, né? Direções de arte dos jogos e de jogabilidades, assim, modos, tipos de jogo diferentes, você tinha vários. Né? O Daud até colocou aqui no chat, tinha a produtora Nitrome, que eram jogos pixelados, que eram muito bonitos os jogos da Nitrome também. Né? Então, assim, tinha do jogo horroroso, que era super divertido, até o jogo bonito, que não era tão divertido. Tinha o jogo horroroso, que era chato, o jogo bonito, que era muito legal. Né? E eram jogos com inúmeras coisas. Tinha estratégia, jogo de primeira pessoa, jogo point and click, jogo plataforma. Era assim, era muita coisa. Então, no fim, era uma plataforma super versátil, assim, apesar de todas as limitações, o pessoal premia, assim, fazia a arte do negócio. E aí veio a Adobe aí nesse negócio e simplesmente negligenciou toda essa história que a internet fez com a plataforma, né? Porque por mais que ela não seja segura, assim, no mais... Tudo bem que isso aí é uma coisa assim, eu vou falar aqui. Eu não acho que o problema seja propriamente a segurança, porque se não é seguro, você deixa seguro. Desenvolve um esqueminha lá e tal, né? E se, vamos supor, se tem um gargalo impossível de resolver a segurança, você não vai lá e descarta o negócio. Você vai, faz uma versãozinha legacy, um software para rodar, não sei o que, faz um anúncio. Porque o que eles fizeram foi assim, eu lembro, em 2020 surgiu um anúncio no Chrome. Em dezembro de 2020 será descontinuado o Flash. E ó, aqui para você. Se vira aí, entendeu? Tá aí a sua infância vai ser jogada no lixo. Não quero saber de você. Que é um descaso muito grande. Isso aí foi realmente muito triste, assim. Eu lembro que, inclusive, acho que a partir do dia 1 de janeiro que acabou, e no dia 31, acho que uma das primeiras coisas que eu fiz no dia foi jogar o Flash Player. Foi fazer isso aí. Eu acho também que a gente esqueceu de falar de um, assim, que é um clássico, cara, que é o Gold Miner. Gold Você já chegou a Miner. jogar isso aí? Joguei. Nossa, isso era muito Que é um bom. joguinho horroroso, só que ele era muito divertido. Era muito feio, cara, um dos mais feios que tinha. Putz. Não lembro nem o que é que fazia, na verdade, depois você pegava o ouro, cara. Pra ser bem Eu também não sincero. lembro. Agora que você falou, eu vi que você pôs
o print, mas eu não tô achando Eu aqui. não O faço ideia também. que você fazia com o ouro mesmo, hein? Eu lembro, era um Cara, eu ganchinho, né? eu Você não puxava as coisas. Eu acho que não fazia nada, só pegava ouro mesmo. acho que era só isso. Mas assim, você falou de um muito bom também, que era o Whack Your Boss. Cara, daí eu jogava assim, velho. Esse é o jogo do trabalhador cansado, cara. Tinha um patrão, na época que eu trabalhava numa loja, que, putz, mano, vixe, dava uma vontade, assim, cara. Chegava em casa, jogava isso aí, chegava no outro dia, trabalhava tranquilo, cara. Dava bom dia pro patrão. Pensando, já te matei aqui o suficiente, então eu tô de boa. É, Mas esse do Hacker Boss, ele era já outro patamar de jogo muito bem feito também. Ele ainda tá disponível, eu acho que ele não era tão dependente do Flash, assim, mas ele é tido como um jogo da época do Flash, né? Foi suspenso aí, mas alguma coisa, não sei exatamente o que agora, permitiu que o jogo se mantivesse aí. Mas ele era desses point and click aí, cômico, né? Era uma série, Whacker Boss, Whacker X, Whacker Computer, né? Que tinha um também que se dava murro na esse Whack tela. Your X não pode falar não, cara. O O Whacker Whack X Your X, esse daí tá cancelado esse jogo aí. cancelamento puro. Você matava a namorava matava o namorado. Isso daí não pode mais hoje em dia, não. Então. A gente esqueceu de mencionar também os clássicos jogos de Tower Defense, que tinham um monte deles. Era muito divertido, né? Que eram os joguinhos onde tinha uma estrada e alguma coisa ia passar, e aí você tinha que montar sua defesa no trajeto pra você destruir a carga antes de chegar na sua base, né? E os joguinhos politicamente incorretos, cheios de sangue em 2D, como era o caso do Skull Kid, que era um moleque com uma caveira e ele serrava as pessoas no meio. Esse era outro jogo divertido demais também. E ele ficou marcado, ele é tipo também meio jogo meio símbolo da era do Flash, assim. Muito interessante. O G Tower Defense é um negócio engraçado, porque a gente só lembra do gênero, assim, eu não lembro nenhum nome de jogo de Tower Defense. Também Não não. sei se alguém aqui lembra, mas eu lembro do gênero, de jogar vários jogos, mas o nome de algum, não faço ideia. É que eles eram, primeiro que eles eram todos muito parecidos. Né? Tinham Com vários. certeza. E tinham vários com umas aparências diferentes, né? Tinha uns que eram mais 2D desenhado, outros que tinham uma cara meio. Tentava parecer real, né? Que era aqueles jogos que a gente olha hoje e fala, nossa, isso aqui é muito brega, cara. Né? Então. Tinham vários, né? Mas o estilo em si tinha muito jogo em geral. E era. Também o que acontecia que tinha muito jogo temático, né? Eles pegavam, sei lá, um desenho animado que existia e montavam um Tower Defense daquele jogo, daquele desenho. Inclusive, agora que eu falei isso, eu lembrei que tinha também os jogos de plataforma, né? Pra terminar, a gente tá chegando no final do tempo, mas eu lembrei disso, eu acho que talvez o pessoal se lembre também. Tinha os jogos de plataforma eu não sei se era uma coisa independente ou se os estúdios, tipo o Cartoon Network da vida, eles encomendavam joguinhos de plataforma em Flash, baseado nos desenhos animados que passavam na televisão. Um que eu lembro muito era daquele do... como é que era o nome? Da Turma do Bairro lá, que eu não sei o nome agora. Tem um nome que era 3 letras lá. KLD, né? KGB. Cara, Não, Turma do Bairro é o KGB não. desenho, cara. KGB. Não. Sigla errado. Sigla errada. Errado. Não é KLD? Confundi. O KLB? Não, KLB não, é KLD. Agora eu não sei, a Turma do Bairro, eu lembro que era o nome do desenho. E tinha, por exemplo, o jogo 2D da Turma do Bairro. Agora eu não lembro, eu não sei se vocês jogaram esse especificamente. Eu me lembro desse jogo bastante, que eu tinha o costume de jogar bastante esses de plataforma inspirado, assim. Tinha esse que tinha um cenário gigantesco, você podia explorar coisa pra cacete no cenário. E eu lembro de alguns outros, outros desenhos também que eles faziam o jogo baseado no desenho através do Flash. Né? Não sei se vocês tiveram contato com isso daí. Não, que vem, pelo menos da televisão, eu joguei muito jogo relacionado, sei lá, da Nickelodeon que tinha. Do Bob Esponja, etc. Nossa, eu lembro. Bob Esponja tinha, né? Tinha alguns. Imensidão. Cara, eu lembro que eu já joguei um de porrada, cara, do Bob Esponja.
Pior que Tinha eu um acho que era que eu muito lembro famoso também desse. do Bob Esponja, que era aquele que você controlava o carrinho de hambúrguer dele, assim, que você ia numa estrada infinita, assim, que você tinha que Joguei desviar dos muito. carros. Aham, muito, Esse eu não muito tô joguei. lembrado É, agora. Mas eu lembro que tinha vários do Bob saudosismo bateu Esponja. agora. Então começa. Tinha também o site do Cartoon Network, né? Que você sempre via as propagandas na televisão, só que você não podia jogar, porque tinha que ser pago, né? Aí você só ficava vendo, passando vontade ali. Os joguinhos que você jogava pelo controle remoto. Eu nunca consegui habilitar isso daí. Era um tipo de joguinho de flash também. Mas era. Eu lembro que assim, no site tinha alguns que era livre, assim, mas. Eu lembro, tinha também no site do finado Jetix, né? Que era um site que virou. O canal que virou o Disney XD depois. Né? Esse aí também, no site deles tinham alguns jogos de alguns desenhos animados que eles passavam. O único que eu lembro era do desenho Pucca, que tinha um joguinho também. Mas assim, se for lembrar aqui, nossa, tem a lista não acaba mais. Mas no fim, isso aqui é tudo pra mostrar o seguinte, né? Esse episódio a gente fez questão de mostrar aqui que assim, isso que a Adobe fez foi um descaso muito grande, porque o Flash não era uma bostinha. Um negócio assim que você podia se livrar totalmente sem porte nenhum e que se foda por questões de adaptação. Não é assim. O Flash era tudo bem, é uma ferramenta ultrapassada. Eu reconheço que, por exemplo, para construção de sites, né, e afins, é melhor usar JavaScript, usar HTML5. É melhor. Não adianta inventar história, entendeu? Eu, se fosse fazer um site, ia fazer com as ferramentas novas. Mas o fato é que você não pode simplesmente tacar no fogo todo o sistema antigo, né? É que assim, a gente olha pro negócio e pensa que não é tudo isso, porque nunca teve, eu acho, um precedente desse tipo, né? Uma conotação cultural onde a tecnologia antiga, ela vai, né? E por ser superada, a coisa vai e some, assim, né? Desse jeito. Porque aqui no caso da internet, assim, o cara apertou um botão ali e acabou com o negócio. Não existe uma coisa física, né? Que nem, por exemplo, as fitas cassete, dá pra você rodar elas ainda, é só você ter um videocassete. E se vamos supor que acabem todos os vídeos cassete do mundo, o pessoal sabe produzir um videocassete também, né? Aqui não, eles desabilitaram. Até poderiam reabilitar, mas tá desabilitado. E as pessoas precisam ir lá. Não tô falando que é impossível também. O pessoal, se quiser jogar isso aqui, consegue. Pode correr atrás. Mas eu falo assim, muita gente vai ter dificuldade. A pessoa que não entende tanto vai acabar abandonando. E a coisa vai sendo relegada aí a um certo ostracismo, né? Se o jogo não é conhecido, é capaz que ele nunca venha a ter um port, por exemplo. Alguns desses jogos que eu falei são menos conhecidos. Tinha esse de tanque que eu falei, por exemplo, que eu inclusive tô com vontade de jogar. Não sei se vai ter aqui, colocaram um dos Homens da Caverna, que eu acho que eu já queria jogar, não sei se vai ter port dele também. E assim por diante, né? Capaz que fique sem e se perca, porque algum cara lá sentou em cima, porque não dá dinheiro, ou tá tendo um custo aqui, um custo tanto operacional quanto financeiro que a gente não tá querendo pagar, a gente até poderia, mas não tá querendo e tal. E aí nisso os caras vão lá e descartam simplesmente um trecho aí da história cultural da internet que é importante, né? Tanto que o pessoal ficou sentido com isso daqui, né? É um conteúdo que não merece ser destruído. É um conteúdo legítimo, tudo tinha que ser mantido de alguma forma, né? Mas bem, né? A gente tá aqui, chegamos no fim do nosso episódio do Procultura. A gente falou bastante hoje, né? Estamos aqui com o nosso mais novo integrante do time de apresentadores do Procultura, que é o Mafra, né? Então, sejam legais com ele aí nos comentários, incentivem a permanência dele no nosso time de apresentadores, né? E a gente espera vocês no próximo episódio, né? Espero que vocês tenham gostado. Possam deixar um like aí no vídeo, se inscrever no canal e divulgar, né, o programa para algum colega ou em algum lugar que vocês sabem que o pessoal vai se solidarizar com essa ideia nossa de que foi uma puta de uma mancada, assim, um descaso total, né? Uma destruição de um conteúdo aí, essa remoção burocrática do Flash do funcionamento da internet, né? Então, mas no mais é isso, né? Muito obrigado e até a próxima semana no podcast Procultura.